Boa tarde, gente, tudo bom? Então a gente vai voltar, né? Vamos continuar a nossa monitoria de processo civil. A gente tinha parado semana passada em petição inicial. Eu expliquei para vocês os requisitos da petição inicial, o que é necessário para a petição inicial ela ser válida, ela não ser indeferida pelo juízo. Aí eu falei também da citação, né? Que a petição inicial ela é o documento que inicia o processo, ou seja, é aquele documento que faz a parte agir, que ela age sobre o seu direito e vai buscar o seu direito. Ademais, a gente tem a citação também, que é a partir da petição inicial, quando o juiz verifica, tem todos os requisitos, a petição ela é válida para continuar, para dar início ao processo, a gente tem um momento de citação. Antes da citação, efetivamente das partes, eu falei para vocês que a gente tem a audiência de conciliação e mediação. O que é essa audiência? A audiência de conciliação e mediação, ela acontece entre a petição inicial e antes do momento da citação e da contestação do réu. Isso para que as partes não tenham tempo do litígio estar ali já sendo discutido tão fervorosamente. Assim dá tempo, antes das partes começarem a se atacar dentro do processo, digamos assim, dá tempo delas terem uma audiência de conciliação e mediação para tentar resolver o seu litígio elas mesmas. Isso é muito comum em processo de família, porque em processo de família, principalmente quando envolve menores, criança, guarda, alimentos, é interessante que as partes conversem, mãe e pai, porque eles nunca vão deixar de ser mãe e pai da criança. Eles vão ter que conviver. Então é isso que essas audiências de mediação e conciliação tentam. A gente parou nesse pedaço. Eu percebi que eu não tinha falado da citação, de todos os requisitos da citação, as modalidades de citação, então eu vou continuar a partir daí. A gente falou de petição inicial, vamos falar de citação, das tutelas provisórias e depois da resposta do réu, que é a contestação, contestação com reconvenção e por assim vai. A citação, ela é um ato deferido pelo juiz que tem a finalidade de dar publicidade ao réu para que o réu conheça que ele está sendo chamado ao processo, ou seja, que tem alguém ali que tem um litígio contra ele, tenha, que esteja abrindo um processo contra ele. A citação ela é obrigatória, se ela não ocorre dentro do processo, o processo automaticamente é nulo, ele não pode acontecer, porque se a parte não sabe que está sendo discutido algo sobre ela dentro de um processo, automaticamente ela não tem como se defender. Se ela não tem como se defender, um dos princípios do processo civil, que é a ampla defesa e o contraditório, ele não é exercido. E isso é muito importante. Todas as partes têm que ter direito de falar dentro do processo sobre ali o que elas têm para falar, se defender, contestar mesmo ali o direito, falar a sua visão dos fatos, o seu ponto dos fatos que está ocorrendo. E a citação, ela tem algumas modalidades. Atualmente, desde o Código de Processo Civil de 2015, a modalidade preferencial são as eletrônicas, onde o juiz, ele já faz, né, escreve a citação, as partes já conseguem saber ali dentro do processo eletrônico que foram citadas. Mas, ainda assim, infelizmente, muitas comarcas brasileiras não conseguem acessar, muitos processos ainda são físicos, então alguns precisam da intimação, da citação através de meios físicos. A mais comum que o nosso código ele prevê é a citação através de correspondência, que é a correspondência através de AR, ou seja, aviso de recebimento. É literalmente uma carta que se manda no endereço do réu, endereço esse que o autor tem que indicar na inicial, e caso não seja indicado na inicial, ele tem que informar que ele não conhece o endereço do réu, o endereço incerto, e assim começar as buscas. Dentro de um processo, tem diversas maneiras, o tribunal tem diversas maneiras de conseguir achar, tanto pesquisar o CPF da pessoa, nome. Existem ali sites e mecanismos que conseguem achar o endereço de uma pessoa. Então, mesmo que não tiver na petição inicial, o autor ele tem que indicar que ele não conhece esse endereço e assim, possivelmente, o próprio tribunal ali dá os mecanismos para tentar achar esse réu.
A correspondência, ela é comumente por AR, ou seja, aviso de recebimento. Quem receber vai assinar. Preferencialmente é o réu que tem que assinar, mas algum conhecido, algum parente que tenha assinado e esteja esse aviso de recebimento, normalmente se considera que a pessoa está avisada que ela foi citada para a ação. Por oficial de justiça, é quando o aviso de recebimento, a carta, normalmente volta, o meio eletrônico em algumas comarcas, como eu falei, ainda mais processos entre pessoas físicas, pessoas naturais, é muito comum ter mais por correspondência, porque a maioria não tem meio eletrônico para ser citado. O meio eletrônico ele é principalmente para empresas, empresas de grande porte, principalmente, porque o nosso judiciário ainda não conseguiu alcançar uma maneira de fazer todas as pessoas terem acesso a esse meio eletrônico para saber que foi citada. Como eu falei na semana passada, se pensava em fazer essas citações, essas intimações eletrônicas através do e-mail. Mas, infelizmente, o e-mail ele pode ser facilmente hackeado, pode ser facilmente enviado em e-mail falso, então fica difícil, fica meio complicado. Então, preferencialmente para pessoas físicas, pessoas naturais, correspondência é a primeira forma de citação que se tenta. Se não dá certo, se a carta voltar sem que ninguém tenha recebido, sem que tenha chegado ao réu, pode-se tentar para o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele é um agente do tribunal que vai até o endereço da pessoa, vai até a porta da pessoa e apresenta para ela a citação. Olha, você está sendo chamado nesse processo, processo sobre tal, tal, tal. Uma carta de uma citação, ela tem todos esses requisitos. Ela conta exatamente quem que é o autor, o que está sendo, o que está sendo iniciado ali, qual que é o processo que se está falando, processo do quê. Sempre fala tudo isso. O oficial de justiça, caso ele não seja respondido, porque tem também, ele pode voltar, normalmente ele volta, ele tenta várias vezes, se tenta muitas vezes dentro do processo tentar citar o réu. O último tipo de citação que a gente vai ter é a citação por edital, que é a menos incerta, a menos é a citação ali mais insegura que a gente tem. Porque a gente, citação por edital, não sabe se vai chegar, se a pessoa um dia vai saber que ela está nesse processo. E como a gente vai ver mais para frente, a revelia, quando decretada a revelia do réu, ou seja, quando o réu ele é citado no processo, mas ele não contesta o processo, ele não vai ao processo para se defender, tem consequências graves, como a presunção da veracidade, que é quando todos os fatos narrados pelo autor se presumem verdadeiros. Então, isso é muito grave. E a citação por edital, ela é ali a mais incerta que a gente tem, porque nunca se sabe se conseguiu ou mesmo chegar no réu. Voltando para o oficial de justiça, ele vai até a porta da pessoa, não encontrou, não achou, ele deixa um recado que ele estará ali tal dia e tal hora e a pessoa tem que estar lá. Ou seja, por hora certa mesmo. Normalmente, esse tipo de citação é quando o oficial ele percebe que o réu tá ali na casa, por exemplo, mas está se escondendo. Infelizmente, existe muito disso, então ele acaba dando essa citação por hora certa e por hora marcada. Aí ele vai, muitas vezes não encontra o réu e volta. Citação por edital é quando a gente não consegue, de maneira alguma, encontrar o réu. Tentou citação por correspondência, tentou citação por oficial de justiça, tentou citação por hora certa, mas não conseguiu se chegar ali à resposta do réu, ou seja, o réu não conseguiu ser citado. Então, se tem a citação por edital. É verdadeiramente um edital. Antigamente, esses editais eram publicados normalmente em jornal, hoje, dificilmente que pessoa que lê jornal. Quem faz estágio em fórum, vai muito em fórum, pode ver, normalmente o fórum ele tem um painel, normalmente tem ali esses editais citando, cita-se tal pessoa para o processo de tal, autor tal. Mas como eu falei, é uma das citações mais incertas que a gente tem. A citação, ela é uma modalidade fácil, a prova de vocês eu sei que é quinta-feira, né, do Chacon, eu acho que seria interessante vocês darem uma revisada, ver assim quais são os requisitos para cada tipo de citação, principalmente de hora certa, e a por oficial de justiça, que é a mais comum também, e a de correspondência por AR. Algumas modalidades de citação eu quero citar aqui, mas no resumo que eu mando para vocês vai estar lá escrito bonitinho, tudo certinho, que é quando faz a citação de pessoa jurídica.
A citação de pessoa jurídica, ela é muito menos complicada, porque normalmente uma pessoa jurídica é muito mais difícil dela assumir, até porque caso a gente não conheça o endereço, pode ir até onde foi feito o registro dessa pessoa jurídica e conseguir esse endereço. E um trabalhador que esteja lá, que receba a citação, vai dar como citado, não precisa ser o responsável pela pessoa jurídica. Qualquer trabalhador que ali esteja recebendo, que assine essa citação, já se considera que a citação foi efetiva, que se teve ali a pessoa citada. Quando se trata de condomínio também, a gente tem ali que o porteiro que recebe a citação do condomínio já se considera que também o condomínio foi citado. Então, tem todas essas modalidades para a pessoa jurídica, difere um pouco, principalmente nesse da pessoa física. A gente passa agora para tutelas provisórias. As tutelas provisórias nada mais são do que um mecanismo do processo civil para garantir que o direito não se perca. A tutela provisória, como o próprio nome já diz, ela é provisória porque ela adianta um direito de uma pessoa. Imagina que a gente está fazendo um processo civil, esse vai ser o exemplo mais básico que vocês vão achar, que é quando se fala de plano de saúde. Imagina que a pessoa ela tem um plano de saúde, ela precisa de uma cirurgia urgente no coração. Só que o plano de saúde negou essa cirurgia, só que essa cirurgia é urgente, se a pessoa não fazer, ela vai morrer. Então, o que que acontece? O plano de saúde negou, e a pessoa é obrigada a entrar com um processo para obrigar o plano a fazer a sua cirurgia. Só que às vezes o processo demora, até ter a petição inicial, o juiz verificar, citação, às vezes citação não é válida, demora. Então, o que que faz normalmente? Já na petição inicial se pede essa tutela, ou seja, e o juiz adianta esse direito. Ele adianta a cirurgia antes de chegar na fase de sentença, para que seja garantido que o direito não se perca. Que imagina passar por todo o processo, ver que a pessoa tem aquele direito e no final, infelizmente, ela acaba morrendo antes da sentença sair. De que adiantou todo esse trabalho processual, de que adiantou ela ter todo esse trabalho para fazer um processo, entrar ali. Então, a tutela provisória nada mais é do que essas medidas de emergência mesmo, para se garantir que o direito não se perca. A gente tem algumas modalidades, que são a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência, como o próprio nome já diz, é quando o direito ali, ele precisa ser garantido de forma urgente, ou seja, se não for garantido agora, vai se perder. Se não for garantido agora, aquele direito vai se perder. Quando essa probabilidade mesmo do direito não acontecer, como no caso de um plano de saúde que adianta uma cirurgia. Essa é a tutela de urgência antecipada, que ela antecipa um direito. Ou seja, ela vai antecipar a cirurgia para que o direito da vida daquela pessoa não se perca. A cautelar, ela vai proteger o direito. A cautelar, vocês podem colocar como, por exemplo, quando a gente fala de pensão, por exemplo, quando a mãe está buscando. Pensão não, deixa eu pensar aqui. Danos materiais. Quando entra numa ação contra danos materiais. Aí se percebe que a outra parte está sumindo com todos os seus bens para não pagar aqueles danos materiais. Então se entra com uma tutela de urgência cautelar. Ou seja, ela está protegendo aquele direito. Ela impede que a pessoa venda aqueles bens para que no final da sentença se tenha patrimônio para pagar aqueles danos materiais. Urgência, quando se percebe que a tutela de urgência antecipada é quando se antecipa mesmo o direito. Antecipou o direito dela ter que fazer a cirurgia. Cautelar, tutela de urgência cautelar. Quando você sabe que, por exemplo, aquele bem vai se perder porque o réu vai subir com seu patrimônio, vai dar um jeito de passar seu patrimônio para laranja, e no final da sentença não vai ter patrimônio para pagar os danos materiais do autor. Cautelar, ou seja, protege aquele direito, o direito do autor de receber no futuro. E a tutela de evidência, como o próprio nome já diz, é quando aquele direito é tão evidenciado, mas tão claro, que já sabe a resposta que vai ter na sentença. Então, o juiz pode adiantar. Um exemplo claro dele é, por exemplo, um processo de trabalho. Imagina que a pessoa, ela trabalha, ela tinha que receber horas extras e não recebeu.
Aí ela entra num processo contra o seu empregador para poder receber essas horas extras. Aí ela tem todas as provas de que ela cumpriu as horas extras. Tem ali assinado as suas horas, tem ali marcado em folha de ponto que fez horas extras, tem tudo ali. Já está evidente que aquele direito existe. Então pode ser concedido. Pode, assim, ser concedido sem essa necessidade de se mostrar esse perigo de dano. Então são essas três modalidades de tutela que a gente tem: tutela de urgência antecipada, tutela de urgência cautelar e tutela de evidência. Tutela de urgência é quando há probabilidade de perder o direito. Tutela de evidência não precisa demonstrar o perigo de dano. O direito é tão evidente, é tão claro, tá ali tão estampado na nossa cara, que já pode ser adiantado, sem nenhum problema. Porque já se sabe a resposta que vai ter no final daquele processo. A tutela de urgência, ela se divide em duas modalidades: tutela de urgência antecipada e cautelar. Antecipada é quando o direito ele é antecipado mesmo. No caso da cirurgia, antecipou mesmo o direito. A cirurgia vai ser feita agora. Tutela cautelar, quando se protege aquele direito. Impede, por exemplo, barra o autor, o réu, proíbe o réu de vender seus bens, de passar seus bens para a laranja, bloqueia aqueles bens para o réu não ter acesso, para que no futuro o direito material do autor possa ser pago. Um protege, o outro antecipa mesmo o direito. E a tutela de evidência já está tão clara que ela já ali nem precisa nem demonstrar esse perigo de dano. Aqui eu fiz uma tabelinha também mostrando diferenciando essas duas tutelas, que eu acho que elas são essa diferença entre tutela de urgência e tutela de evidência são a que mais podem se confundir. Requisito principal da tutela de urgência: perigo de dano ou risco do resultado ao processo. Evidência, tutela de evidência, evidência de direito de autor. E aqui a gente vai comparando para vocês verem a diferença. Essa tabelinha também vai estar no resumo que eu faço para vocês. Eu só vou ter que arrumar ela depois, porque eu acho que eu não coloquei no resumo, mas eu vou colocar. Então, eu vou reforçar mais esse ponto da tutela, que eu acho que a tutela é uma questão que o Chacon ele gosta de cobrar na prova. Ele cobrou na minha prova no passado, eu lembro até hoje que eu errei a questão. Eu confundi, eu confundi tutela de urgência cautelar com tutela de urgência antecipada. Aí perdi uma questão, né? Aí nunca mais esqueci de tutela também. Na prática, o que vocês vão ver, eu acho que quem já faz estágio ou faz estágio em fórum, principalmente, você vai ver que as pessoas só tratam tutela como tutela. Só fala, ah, quero tutela disso, e o juiz já entende ali o que se precisa. Mas para concurso, para OAB, tem que saber os requisitos, tem que saber diferenciar tudo certinho. Tutela de urgência é quando a gente vai ter o risco de dano ou o resultado útil do processo. Risco de dano, se for num caso de plano de saúde, o plano negou uma cirurgia, a pessoa precisa da cirurgia, infelizmente, né? Então tem que adiantar esse direito da pessoa, tutela de urgência antecipada, antecipa esse direito para que não se perca ali, ou para que não se perca ali a vida, né? Que é o que a pessoa está tentando conquistar, que é com esse processo. Risco do resultado útil ao processo, quando, por exemplo, a gente está tentando uns danos materiais, só que se percebe que o réu está passando todos os bens deles para nome de laranjas. Então, bloqueia o dano, os bens do réu, para que ele não consiga vender, não consiga passar, não consiga doar, para que no final do processo tenha bens para que se pague o direito do autor. Evidência. O direito do autor está tão evidente, tão estampado, já tem tantas provas, que não necessita ali de se provar o risco de dano. A finalidade, como eu já falei, é verdadeiramente evitar que se perca ali o resultado útil do processo, porque adianta muito a gente fazer um processo contra uma clínica, no caso de plano de saúde, no final da sentença demorar tanto que a pessoa, infelizmente, morre antes de conseguir a sentença que garante essa cirurgia, ou a pessoa demorar tanto para provar os seus danos materiais, que no final o outro já se livrou dos bens, já não tem nem mais patrimônio para pagar os danos materiais. Então, é verdadeiramente evitar que esse resultado útil do processo se perca. Pode ser concedida em qualquer fase processual, ou seja, independe do que. Você não precisa só pedir isso na petição inicial, mas você tem o direito de pedir isso em qualquer fase processual. Porque pode ser uma coisa que você descobre
principalmente em casos de quando eu estou falando de receber patrimônio, de receber pagamento, danos materiais, danos morais, é muito comum se pedir no meio até do processo, porque a gente só percebe que o réu está começando a se livrar dos seus bens, normalmente ali no meio do processo, que é quando fica evidente que a pessoa está fazendo isso. Então, você pode ser concedida, pode ser pedido em qualquer frase processual, pode ser concedido e também em qualquer fase processual. A gente tem tutela de urgência e evidência também em famílias, né, na questão de alimentos, tutela antecipada, né, tutela de urgência antecipada em alimentos, porque a criança precisa comer, precisa receber alimentos. Então, no caso de processo de família, a tutela de urgência é antecipada. Se antecipa o pagamento dos alimentos para poder garantir que aquela pessoa tenha aquele sustento. Na tutela de urgência, se exige a demonstração da probabilidade do perigo ou da perda do direito, ou seja, tem que provar mesmo que aquela cirurgia é necessária, tem que provar mesmo que o réu está se livrando dos seus bens, tem que ter aquela prova, e isso tem que ser demonstrado que, tipo assim, se não for feito agora, se não for concedido agora, o resultado do processo não vai ser útil. Antecipada vai antecipar a decisão final, ou seja, trazer a decisão que estaria na sentença para agora, e a cautelar vai proteger aquele direito. Na antecipada, a gente tem uma coisa que, por exemplo, imagina que verdadeiramente a pessoa não tinha direito àquela cirurgia no plano de saúde, e se fica demonstrado isso no meio do processo. Não tem nenhum problema. O que que acontece? Aí a parte ré, ela vai ter direito à indenização, ou seja, a parte autora vai ter que pagar aquela cirurgia para a parte ré. Então, sempre tem meios também, caso no final fique se provado que aquela tela antecipada não era, que aquele direito que a gente antecipou não era garantido, a gente consegue sim voltar, consegue pedir indenização, consegue reaver isso sem nenhum problema. E outra parte, a gente passa, depois da tutela, a gente passa para as respostas do réu. O que que a gente teve até agora? A gente teve o início processual, que é a petição inicial, audiência de conciliação e mediação, a citação e as tutelas provisórias. Numa linha processual, normalmente o que que seria? Petição inicial, aí se a parte pediu tutela provisória, tutela de urgência, normalmente essas tutelas acontecem antes da citação, porque normalmente a parte já coloca ali na petição inicial todos os documentos que provam a necessidade da tutela, ou da tutela de evidência, ou da tutela de urgência. Então, normalmente, nessa linha processual que a gente vai montando, porque como eu falei para vocês, o processo ele é uma cidadezinha. Cada pedacinho, uma petição inicial, as tutelas, a contestação, são umas casinhas que vai formando essa cidadezinha. Só que a gente tem que olhar o processo como um todo. E a gente tem que ir encaixando isso para poder fazer sentido no final. Porque senão, se a gente estuda tudo separadamente, parece que processos são peças completamente diferentes. Mas não são. Ele só faz sentido mesmo, a gente só consegue entender o processo quando a gente olha tudo assim por cima. Então, nessa linha processual que a gente vai montando, o que que a gente tem? Petição inicial. Com a petição, se pediu tutela de urgência, tutela de evidência, foi concedido, a gente tem a tutela. Depois, a gente tem a audiência de conciliação e mediação. Lembrando que essa audiência de conciliação e mediação, ela só vai acontecer se o réu e o autor não negarem que ela aconteça, ou seja, não pedirem para que ela não aconteça. Se o autor quietar-se, não falar nada na petição inicial, mesmo que o réu não queira que a audiência aconteça, ela vai acontecer. Se o autor falar que não quer, mas o réu ficar quieto, não falar nada, a audiência vai acontecer. A audiência só não acontece quando o réu e o autor não querem que ela aconteça, ou seja, quando os dois falam não. Se só um falar não, ela vai acontecer do mesmo jeito. Então, petição, tutela, audiência, a citação e depois da citação, a contestação. Essa é a fase postulatória do processo civil, ou seja, a fase que as partes estão postulando o seu direito. Estão ali apresentando os fatos, estão justificando, estão jogando
ali as justificativas legais, doutrinárias, jurisprudenciais, está sendo concedido tutela ou não está, está sendo feita a citação. Nessa parte é apostolatória, onde a gente está postulando as coisas. As respostas do réu, basicamente a resposta do réu é a contestação. A contestação é a oportunidade do réu de se defender. E assim como a petição inicial, ela tem os seus requisitos, que é o réu se qualificar, o réu apresentar ela como uma contestação, o réu justificar, não pode ser uma contestação genérica, ele não pode chegar numa única folha e falar, ele está mentindo, não é isso não. Não, tem que ser justificado. O que está acontecendo? O que os fatos estão? Ah, não, a pessoa interpretou esse fato errado, eu não sei, ela colocou uma lei que não é para ser interpretada assim, tem que ser justificado. Tem que ali ser uma contestação certa. Tem que combater tudo que o autor falou. Essa que é a contestação ali, não pode ser genérica, não pode ser uma postulação genérica ali só porque a pessoa está tentando não ser revel, porque também disso não adianta nada. Ela é a principal forma de defesa. Nela, o réu vai contestar de forma específica os fatos e argumentos do autor, sejam eles os fatos, contando o réu a própria visão dos fatos dele, ou como ele interpreta os fatos, colocando ali os seus próprios justificativas legais, de lei, de doutrina, de jurisprudência. Pode apresentar provas também. A contestação é acompanhada de provas. Por exemplo, está contestando um contrato e esse contrato está com o réu. Isso é muito comum em banco, ação contra banco. Normalmente o contrato fica guardado com o banco e a outra parte nunca teve contrato. Então o banco já apresenta o contrato, já apresenta o que precisa ali. Também pode ter essa apresentação de provas. O princípio da eventualidade exige que todas as defesas sejam apresentadas em uma só vez, ou seja, você não pode ir dividindo a sua contestação, ou seja, apresenta a defesa contra um ponto, aí depois passa um tempo, apresenta a defesa contra o outro. Não é assim que funciona. A contestação, assim que o réu é citado, ela tem um prazo de 15 dias, ou seja, o réu tem 15 dias para contestar aquele feito sob pena de revelia. Para entes públicos, como por exemplo, fazenda pública, Estado, União, esse prazo é dobrado e fica-se 30 dias. Eles têm um tempo a mais porque são entes públicos, normalmente tem mais coisas, tem as considerações lá dentro do Código de Processo Civil, eles têm 30 dias, mas a regra para qualquer pessoa, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, são 15 dias. Caso você não consiga apresentar todas as provas que acompanham a sua contestação, apresenta a contestação, que é a justificativa ali, a descrição, os argumentos, os fatos específicos que combatam a defesa, que combatam de forma específica a acusação do autor, e depois pede um tempo para juntar os documentos e junta mais tarde no processo sem nenhum problema. Documentos novos que não são conhecidos dentro do processo podem ser juntados a qualquer tempo. E também, assim que se passa a fase postulatória, a gente tem a fase saneadora e, ademais, a gente também tem a fase instrutória, que as partes podem apresentar outras provas. Se você não conseguiu reunir todas as provas para apresentar junto com a contestação, nenhum problema. Apresenta a contestação, porque a revelia, ela tem ali, ela tem, ela tem consequências graves, que é a presunção da veracidade de todos os fatos que o autor está narrando. Claro que esses fatos dentro da legalidade da lei. O autor não pode alegar algo que esteja ao contrário do Código Civil e a gente vai presumir que é verdade. Isso não existe. Dentro da lei, se está legal, se o autor alegou e o réu foi revel, se presume que é verdade o que o autor falou. A contestação também, apesar de ser uma defesa, as partes podem apresentar. O réu pode apresentar uma proposta de acordo também, para o autor aceitar, tem tudo isso também. Mas ela é tratada normalmente como uma forma de defesa mesmo, a resposta que o réu dá contra as acusações. Assim como o direito brasileiro prevê na ampla defesa e contraditório, o réu também, pela celeridade processual, ou seja, imagina que o autor entrou contra, foi um acidente de trânsito, e o autor entra com uma ação contra o réu para pedir danos materiais porque estragou o carro. Aí o réu contesta.
réu contesta e fala que não, a culpa é do autor, o meu carro que ficou ruim, então eu que quero danos materiais. Para o réu não ter que abrir outra ação para falar do mesmo problema, da mesma lide, que é o mesmo acidente, o réu ali ele pode reconvir, ou seja, ele pode fazer um pedido contra o autor. Essa que é a reconvenção. Ele pedir dentro da contestação um pedido contra o autor. Um exemplo mais clássico que eu gosto de usar, o mais fácil de entender, é contra acidente de trânsito. Imagina que teve um acidente de trânsito, o autor entende que o direito é dele, que ele não estava errado dentro daquele acidente, do que aconteceu ali, e ele entra com um processo para pedir danos materiais, possivelmente danos morais. O réu contesta. O réu fala que não, a culpa não foi minha do acidente, a culpa é do autor, então eu que preciso dos danos materiais e dos danos morais. Então ele pede ali, dentro da contestação, esse pedido. Ele faz um pedido de danos morais e danos materiais, sem nenhum problema também. É na contestação também que o réu faz todos os pedidos que ele quer, como gratuidade da justiça. É dentro da contestação também que ele vai informar todos aqueles requisitos da teoria geral do processo, como, por exemplo, se o juízo vai ser incompetente, se a petição inicial do autor tem alguma falha, e que uma falha que não é sanável, que precisa ser sanável. Imagina que o autor colocou uma petição inicial e não acompanhou ela de procuração. O réu percebe e fala que, olha, não tem procuração, essa petição não é válida. Parece bobeira, mas acontece muito, de colocarem petição inicial e esquecerem da procuração. É nesse momento que o réu fala sobre isso. Se o réu apontar que, imagina que entraram contra o processo de trabalho numa vara civil, aí o réu é ali que fala que aquele juízo é incompetente. Se houve prescrição ou decadência do direito, é na contestação que também se fala sobre isso. Se tem apresentação de fatos novos sobre aquele litígio que está sendo discutido, é na contestação que se coloca. A contestação também pode acompanhar a aceitação de direito e se defender contra outro, por exemplo, em processo de família. Em processo de família, quando vocês forem fazer estágio, acho que vocês já estão no direito de família, né? Quarto semestre, já estão tendo direito de família. Ações de direito de família, como se discute ali a mesma situação fática das pessoas, é muito comum ter um processo que carrega vários pedidos. Um processo conjunto que fala sobre o divórcio, a guarda dos filhos, os alimentos, as visitas. Então, é um único processo que tem tudo isso: pedido de divórcio, de guarda, de alimentos, de visita, de partilha de bens. Então, imagina a mulher, apresentou um processo de divórcio com tudo isso, com pedido de divórcio, de alimentos, de guarda, de visitas, e o réu contestou. Aí ele contestou ali o valor da pensão. Ah, não, 40% do meu salário é muita coisa, eu não tenho condições de pagar isso e tudo mais. Só que ele também aceita um dos pedidos que é o divórcio. Fala, não, quero me divorciar sim, aceito o divórcio, assina embaixo. As visitas, por exemplo, ele concorda com as visitas. Assim, fazemos visitas todo final de semana, cada 15 dias, pode ter essa concordância também, nenhum problema. É literalmente isso. A contestação, apesar de ser tratado como uma defesa, ela pode ali apresentar uma proposta de acordo, ela pode apresentar um aceite do que o autor está falando, por exemplo, danos materiais ou morais. A pessoa concorda. Ah, a culpa do acidente foi minha, concordo com isso, mas discordo do valor de danos morais, não foi tudo isso. Pode ter isso também, sem nenhum problema. Então, ela é mesmo ali, tudo que a pessoa tem que falar é aquela oportunidade que ela tem. E caso a pessoa não fale sobre isso, a gente tem o problema da revelia, que é quando o réu ele não vai no processo, ele não contesta os pedidos do autor. Ela ocorre quando o réu é devidamente citado, ou seja, o oficial de justiça conseguiu citar, ou a carta, que é o AR, conseguiu chegar e foi assinada, ou no caso de uma empresa, o peticionamento, a citação eletrônica foi feita de maneira certa, ou se não encontramos nenhuma dessas maneiras, a citação por edital ocorreu, passou o prazo que a pessoa tinha para apresentar a contestação, que é 15 dias.
não apresentam contestação, se presume a veracidade dos fatos. A consequência maior dela é se presumir que os fatos alegados ali do autor são verdadeiros. Mas existem exceções, mesmo quando o réu não contestou, pode existir exceções. Uma exceção dessa, que acontece muito, é em ações pedindo auxílio acidente contra o INSS. O que acontece nessas ações? Entes públicos, às vezes alguns entes públicos, como o INSS, acabam não contestando o feito. Só que em ação contra o INSS já é consolidado em jurisprudência que tem que ter perícia para saber se a pessoa tem o direito mesmo daquele auxílio acidente. Então, não é porque o INSS não contestou que automaticamente a gente já vai assumir que a pessoa tem direito àquele auxílio acidente. Não. Tem que passar pela prova pericial primeiro. Então, ali tem que ser provado. Então, existem essas exceções. Deixa eu ver se tem mais um ponto. Hoje era algo curtinho mesmo. Acho que a gente não tem mais nenhum ponto a se tratar aqui mesmo da matéria em si. É isso mesmo. Acho que sobre a prova de vocês, hoje era uma revisão curtinha. Se alguém tiver alguma dúvida sobre matéria, eu sei que a prova de vocês é quinta-feira, amanhã ninguém tem projeto integrador, pode mandar mensagem para mim, eu tento responder. Presta atenção sobre revelia também, principalmente ano passado, agora que eu lembrei de uma questão. O Chacon, ele perguntou sobre como que se dava a citação de um condomínio. Eu travei nessa resposta, também errei essa. Traumatizou eu a prova de processo civil. Foi um caos, né? Mas depois a gente entende que o processo civil ele não é um monstro que a gente acha que é. Presta atenção nos requisitos de tutela de urgência, nos requisitos da petição inicial, que são importantes, que a petição inicial é o que inicia mesmo o processo, e no que acontece o pedido de reconvenção, né? Quais são os requisitos do pedido de reconvenção, e nas consequências da revelia e também nas exceções, quando, por exemplo, a revelia nem sempre o ato vai ser presumido verdadeiro, que às vezes é inconcebível o ato ser presumido verdadeiro, porque não tem nenhuma prova ali que a gente consiga falar que ele é verdadeiro. É isso. Muito obrigada pela atenção. Quem assistiu, quem vai assistir mais tarde, obrigado. Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim. Vocês fiquem com Deus e bons estudos e boa prova para vocês.